está precisando de transformações, sim. A gente está precisando de transformações nessa casa. A gente precisa, para além da educação, a gente precisa que se respeite as atribuições de um vereador e de uma vereadora. Essa casa legislativa não pode fechar os olhos e não pode se calar ao absurdo que foi cometido pelo vereador Tiago Paes. Quando, no último sábado, ele, se achando com poder de polícia, ou talvez ele tivesse esse sonho de ser policial e querendo exercer desse ofício, esquecendo que a função dele é legislar e fiscalizar o executivo, se dirigiu a um trabalhador, interrompeu o dia de trabalho dele e coagiu aquele a ir para uma delegacia. Foi lavrado um boletim de ocorrência e, na ocasião, ficaram detidos o cidadão, o instrumento de trabalho, o carro de som e a mídia, o pendrive, por todo o dia. Esse equívoco, que eu não vou chamar assim de equívoco, eu vou chamar essa ilegalidade, essa arbitrariedade, esse abuso de poder desse cidadão que está aqui nessa casa, usou como desculpa a Lei de Segurança Nacional, erroneamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, fazendo com que as nossas leis sejam usadas para atacar a democracia, para atacar a liberdade de expressão e limitar o exercício da imprensa. Sim, era uma propaganda que estava sendo veiculado por um meio de comunicação, um carro de som. Quem é aqui do interior sabe que assim a gente já recebeu notícias, felicitações, carro de som. E ainda assim se quis cercear e censurar essa propaganda. A propaganda, inclusive, está à disposição na internet, no perfil do Coletivo Mutirô. Quem quiser ir lá ver, vai ver que não está falando nenhuma inverdade, não existe calúnia, injúria ou difamação nas afirmações, pois todas condizem com fatos e com verdades. O governo federal foi e segue sendo irresponsável diante dessa pandemia, pelos inúmeros casos de mortes que crescem de modo alarmante, pela forma que não vacinou o povo, pela forma que não comprou e que tomara, oxalá, que essa CPI que investiga o mau jeito que foi tratada essa pandemia traga essas irregularidades e que esse governo seja responsabilizado. O sistema de saúde no Brasil está colapsando em todos os estados. E mais precisamente aqui no nosso município, a gente sente sim a necessidade de chamar essa casa à responsabilidade. Hoje, a gente deu entrada numa representação, numa segunda representação para a abertura de um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar, pelo abuso de poder, por ter dado voz de prisão a um trabalhador, assumindo uma função que não era sua. Essa conduta que afeta a dignidade e a responsabilidade desse espaço, bem como sendo um ato ilegal, inconstitucional, como eu já disse. Suja o nome de cada vereadora e de cada vereador dessa casa. E não podemos nos calar. Não dá para ignorar o que Tiago Paes fez e vem fazendo. Por muitas vezes utilizou essa tribuna para falar do Supremo Tribunal Federal. O mesmo artigo que ele usou para querer prender um trabalhador, ele esqueceu de ler para si. Isso é liberdade de expressão. O que não podemos é abusar do que temos. Não podemos usar os cargos que ocupamos por eleitos para estar coagindo pessoas a fazerem arbitrariedades e ilegalidades. E aí, como eu trouxe, pela necessidade dessa casa de se movimentar, peço novamente que a Comissão de Ética apure e julgue as irregularidades, os abusos e a quebra do decoro que esse parlamentar vem reiteradamente fazendo. Já impetramos uma vez, impetramos novamente e pedimos a essa casa que tome uma atitude. Não podemos deixar que esse ato passe desapercebido pelos nossos olhos. Se trata, sim, de um ataque à democracia, à liberdade, mas, sobretudo, à nossa Constituição.
e mais ainda a dignidade das pessoas que votaram na gente, para que a gente representasse elas. Por isso, trazemos a nossa indignação e pedimos para o presidente dessa casa que instale a comissão de ética e a cada vereador e vereadora aqui que utilize da sua responsabilidade para punir de forma enérgica esse vereador. Obrigada.